Imagine se o armário de medicamentos mais poderoso da história não fosse uma farmácia, nem um laboratório, nem uma loja de suplementos, mas sim um jardim. Especificamente, os jardins e campos descritos no livro mais antigo já escrito. Aqui está o que quase ninguém está comentando. As ervas mencionadas nas escrituras bíblicas não são apenas detalhes de fundo ou imagens poéticas. Elas são medicamentos de precisão. Pesquisas clínicas modernas continuam confirmando repetidamente que as pessoas que usavam essas plantas há milhares de anos entendiam sua farmacologia com uma precisão impressionante. Hoje, percorreremos 7 ervas que aparecem diretamente no texto bíblico, com ciência real, explicando exatamente por que cada uma merece seu lugar nesta lista. Fique comigo até o final, pois a erva número 3 era tão reverenciada no mundo antigo que foi oferecida como presente de sepultamento para um rei. E a erva número 6 aciona um mecanismo no seu sistema imunológico, do qual a maioria das pessoas nunca ouviu falar, mas cujos efeitos sentiram a vida inteira sem saber o porquê. Vamos começar. Hortelã. A maioria das pessoas pensa na hortelã como algo que se encontra em chicletes ou creme dental. Aqui está o que elas não sabem. No Evangelho de Mateus 23, Jesus repreende os fariseus por darem meticulosamente o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, enquanto negligenciam questões mais importantes da lei. Este não é um detalhe descartável. O fato de a hortelã ser formalmente tributada como uma mercadoria do templo indica que ela tinha um valor econômico significativo no mundo antigo. Não se tributa a algo com o qual ninguém se importa. E a bioquímica por trás dessa valorização é precisa. O principal composto ativo da hortelã é o mentol. O que o mentol faz dentro do corpo é genuinamente notável. Ele se liga a receptores específicos no revestimento muscular liso do trato digestivo e faz com que esses músculos relaxem. Isso não é um remédio caseiro, é um mecanismo farmacológico definido. Múltiplos ensaios controlados e aleatórios confirmaram que o óleo de hortelã-pimenta reduz a frequência e a gravidade dos sintomas da síndrome do intestino irritável de forma mais eficaz do que muitos antiespasmódicos farmacêuticos, com uma fração do perfil de efeitos colaterais. Mas aqui está a parte que surpreende a maioria das pessoas. O mentol da hortelã também ativa receptores sensíveis ao frio no trato respiratório. E é por isso que ele abre as vias aéreas e reduz a percepção de congestão nasal tão rapidamente. Curandeiros antigos queimavam folhas de hortelã e inalavam a fumaça para tratar sintomas respiratórios muito antes de alguém entender por que funcionava. Eles apenas sabiam que funcionava. O mentol também possui propriedades analgésicas mensuráveis. Aplicado na pele, reduz a dor localizada por meio de um mecanismo contra-irritante que interrompe a via do sinal da dor. Preparações tradicionais usavam folhas frescas de hortelã, esmagadas aplicadas diretamente em dores de cabeça, dores musculares e articulações inflamadas. Preparações tópicas clínicas de mentol fazem exatamente a mesma coisa hoje. Mais uma coisa que vale ressaltar. A hortelã tem atividade antimicrobiana documentada contra diversos patógenos orais. O hábito antigo de mastigar hortelã fresca após as refeições estava simultaneamente refrescando o hálito e matando bactérias. Estas não eram funções separadas, eram a mesma função. O uso tradicional envolvia folhas frescas em infusão em água quente, como um chá digestivo após as refeições. Folhas esmagadas, aplicadas nas têmporas para alívio de dor de cabeça ou inaladas diretamente para congestão respiratória. Esta é uma das plantas mais acessíveis e visualmente reconhecíveis na Terra. Os fariseus não estavam errados em valorizá-la. Eles apenas perderam o contexto geral. Alho, a erva guerreira do Egito e de Israel. Esta merece estar em todas as listas como esta. Quando os israelitas estão vagando no deserto em Números 11, eles chegam a um ponto de luto genuíno. Eles listam os alimentos de que sentem falta do Egito, e o alho é nomeado especificamente. Não trigo, não carne, mas alho. Adultos crescidos, recém-libertados da escravidão, estavam chorando por ele nominalmente. Uma vez que você entende o que o alho faz ao sistema imunológico humano, o luto deles não é dramático.
É inteiramente racional. Quando um dente de alho é esmagado ou picado, uma enzima chamada alinase reage imediatamente com um composto chamado alina e, em segundos, produz uma nova molécula chamada alicina. Esta reação só acontece quando a parede celular é rompida. O alho inteiro descansando na sua bancada é farmacologicamente inerte. No momento em que você o esmaga, ele se torna algo inteiramente diferente. A alicina é um dos antimicrobianos naturais de espectro mais amplo já identificados em pesquisas clínicas. Ela rompe as membranas das células bacterianas, interfere na replicação viral, inibe o crescimento de fungos e mostrou atividade contra parasitas. Ela não ataca um patógeno por meio de um único mecanismo. Ela ataca múltiplas vias biológicas simultaneamente. É precisamente por isso que os micro-organismos têm tanta dificuldade em desenvolver resistência a ela. Ensaios controlados mostram que pessoas que se suplementam regularmente com alho apresentam menos resfriados e uma duração menor da doença quando ficam doentes. Mas a proteção vai além de apenas infecções agudas. Múltiplos estudos confirmaram reduções significativas na pressão arterial entre participantes com hipertensão. Outros mostram reduções no colesterol, LDL, e na atividade antiplaquetária do alho. Sua capacidade de tornar o sangue menos propenso a coágulos perigosos tem sido extensivamente estudada na pesquisa cardiovascular. Os egípcios tinham alho crescendo em toda a sua civilização e o catalogaram em mais de 20 preparações médicas distintas nos papiros sobreviventes. Eles entendiam que ele tinha aplicações que iam desde infecções e digestão até o tratamento de feridas. Os israelitas que o comiam diariamente como alimento básico não o comiam apenas pelo sabor. Eles mantinham uma camada de defesa biológica que desapareceu no momento em que seu suprimento de alimentos mudou. O detalhe crítico é a temperatura. A alicina é volátil e o calor a desnatura rapidamente. Alho cru, recém-esmagado, é um medicamento completamente diferente do mesmo alho cozido por 20 minutos. Deixe o alho esmagado descansar por 10 minutos antes de aplicar calor para permitir que a reação se complete. Mas o cru é sempre mais potente. Risopo, a erva da purificação que estava certa sobre tudo. Aqui está uma planta que aparece em alguns dos momentos mais dramaticamente significativos de toda a Escritura, e quase ninguém fala sobre o que ela realmente faz. O hisopo é usado na Páscoa original em Êxodo 12. Os israelitas são instruídos a pegar um feixe de hisopo, mergulhá-lo no sangue do cordeiro e aplicá-lo nos umbrais de suas portas. No Salmo 51, Davi escreve sua famosa oração de arrependimento e pede a Deus que o purifique com hisopo. E em João capítulo 19, quando Jesus está na cruz e diz que tem sede, uma esponja embebida em líquido é erguida até ele em uma haste de hisopo. Em cada um desses momentos, o hisopo é um instrumento de purificação ou alívio. Esse padrão não foi escolhido ao acaso. O hisopo contém óleos voláteis, principalmente pinocanfona e isopinocanfona, que possuem efeitos broncodilatadores documentados. Ele solta o muco no trato respiratório e facilita a sua expulsão, razão pela qual era usado em todo o antigo Oriente Próximo para tosses, bronquite e dificuldades respiratórias. Antes que a linguagem da farmacologia existisse, as pessoas observaram que aqueles com infecções no peito se recuperavam mais rápido e respiravam mais facilmente quando usavam preparações de hisopo. Essa observação estava correta. Mas aqui está a parte que torna o simbolismo da purificação clinicamente interessante. O hisopo também contém compostos com propriedades antimicrobianas e antifúngicas genuínas. Pesquisas confirmaram atividade contra diversas cepas bacterianas e espécies de fungos. Quando a antiga lei mosaica orientava os sacerdotes a usar hisopo na purificação cerimonial de pessoas que haviam sido expostas a doenças ou à morte, eles estavam usando uma planta que tinha propriedades higienizadoras mensuráveis. O ritual também era higiene. O ácido rosmarínico, encontrado em quantidades significativas no hisopo, é um potente polifenol anti-inflamatório que tem sido estudado por sua capacidade de reduzir o estresse oxidativo em nível celular. Este composto também aparece no alecrim, na sálvia e no manjericão,
mas as concentrações no isopo são significativas. O uso tradicional envolvia a infusão como chá para infecções respiratórias, tosses e congestão, ou a inalação do vapor de uma infusão quente. Também era aplicado como compressa para inflamações na pele. Para a maioria das pessoas no mundo moderno, esta planta caiu completamente no esquecimento. Mas o mundo antigo a incorporou nos rituais mais importantes de sua civilização. Coentro. Preste muita atenção a este, pois o detalhe que a maioria das pessoas ignora é, na verdade, toda a história. Em Êxodo 16, quando Deus fornece o maná aos israelitas no deserto, o texto descreve sua aparência como semente de coentro. E então, em Números 11, o povo descreve o maná novamente. E mais uma vez o ponto de referência é a semente de coentro, branca, pequena, redonda. Os antigos israelitas tinham um ponto de referência tão profundamente gravado em sua memória visual que, ao tentarem descrever algo que nunca tinham visto antes, o coentro foi a primeira imagem que suas mentes buscaram. Esta não era uma planta periférica, era uma âncora visual diária. A ciência por trás do motivo pelo qual esta erva estava tão enraizada na vida antiga é genuinamente impressionante. Cada parte da planta do coentro possui propriedades medicinais distintas e documentadas separadamente. As sementes e as folhas frescas, que a maioria das pessoas conhece como cilantro, contêm perfis fitoquímicos diferentes e funcionam através de mecanismos diferentes. A semente de coentro tem sido usada por milhares de anos como auxílio digestivo e pesquisas clínicas confirmam o mecanismo com precisão. Os óleos essenciais nas sementes reduzem os espasmos intestinais, estimulam a secreção de enzimas digestivas e diminuem o inchaço e os gases ao acelerar a motilidade gástrica. Estudos mostraram que ela é particularmente eficaz contra o desconforto estomacal e náuseas. É por isso que ela aparece nas tradições médicas ayurvédica, egípcia e do Oriente Médio simultaneamente. Civilizações separadas, sem coordenação, mesma conclusão. Mas é aqui que fica mais interessante. O coentro possui propriedades ansiolíticas documentadas, o que significa que ele reduz ativamente a ansiedade através de mecanismos neurológicos mensuráveis. Estudos em animais e ensaios humanos iniciais mostram que o extrato de coentro afeta a atividade dos receptores GABA no cérebro, a mesma família de receptores visada por medicamentos farmacêuticos ansiolíticos. O efeito é significativo o suficiente para que várias equipes de pesquisa o persigam como uma direção para o tratamento natural da ansiedade. As sementes também contêm linalol, um composto terpeno com efeitos antimicrobianos e anti-inflamatórios documentados. Pesquisas sobre a regulação do açúcar no sangue descobriram que o extrato de semente de coentro ajuda a estimular a secreção de insulina e apoia níveis mais saudáveis de glicose pós-refeição. O uso tradicional envolvia sementes moídas, usadas como especiaria em pães, ensopados e preparações de carne, ou como um chá bebido após refeições pesadas para prevenir desconforto digestivo. Olíbano, o presente que também era uma prescrição. A maioria das pessoas conhece o olíbano pela história do nascimento de Jesus. 3 reis magos, presentes caros, fim da associação. Aqui está o que elas não sabem. A resina de olíbano não era apenas um item de luxo ou um símbolo religioso. Era o agente anti-inflamatório mais sofisticado ao qual o mundo antigo tinha acesso. A razão pela qual foi trazido como presente para um rei recém-nascido ao lado do ouro foi porque, naquela época, seu valor medicinal era genuinamente comparável ao do metal precioso. O olíbano provém da resina das árvores boswellia, e seu uso é documentado extensivamente em textos religiosos e médicos egípcios antigos, hebreus e de todo o Oriente Próximo. A fumaça era usada em rituais de templos não apenas pelo seu simbolismo sagrado, mas porque a inalação dos compostos naquela fumaça tinha efeitos fisiológicos mensuráveis nas pessoas dentro daqueles espaços. Os principais compostos ativos no olíbano são os ácidos boswellicos, e a pesquisa farmacológica moderna identificou um mecanismo muito específico pelo qual eles funcionam.
Os ácidos boswellicos inibem diretamente uma enzima chamada 5-lipoxigenase, que é um dos principais impulsionadores da cascata inflamatória. Medicamentos anti-inflamatórios farmacêuticos muitas vezes funcionam bloqueando as enzimas COX, como o ibuprofeno. Os ácidos boswellicos visam uma via paralela, uma que muitos produtos farmacêuticos não alcançam, o que os torna complementares às abordagens anti-inflamatórias padrão. Ensaios clínicos mostraram que o extrato de olíbano produz melhorias significativas na dor e mobilidade articular em pacientes com osteoartrite. Outros ensaios descobriram que ele reduz os sintomas na doença de Crohn e na colite ulcerativa, condições inflamatórias intestinais onde as opções de tratamento convencional são limitadas. Pesquisas cerebrais estão agora examinando os ácidos boswellicos por suas propriedades neuroprotetoras, porque a via anti-inflamatória que eles inibem também está implicada na degeneração neurológica. Além disso, pesquisadores que estudam o incenso de olíbano descobriram que a queima da resina produz um composto chamado acetato de incensole, que possui efeitos ansiolíticos e antidepressivos leves documentados. Ele ativa canais iônicos no cérebro de formas que reduzem a ansiedade e elevam o humor. A prática antiga de queimar olíbano em espaços de adoração estava, pelo menos em parte, criando farmacologicamente um ambiente que tornava as pessoas ali dentro mais calmas e abertas. Cominho, a semente sagrada no sermão. De volta a Mateus 23, Jesus nomeia especificamente o cominho ao lado da hortelã e do endro como uma das ervas, cujo dízimo estava sendo pago pelos fariseus. 3 ervas elevadas ao status de tributação do templo. Cada uma delas, como se vê, carrega um valor medicinal clinicamente validado. O cominho é subestimado em quase todas as conversas de saúde modernas. É tratado como um condimento, uma especiaria de fundo, algo que você encontra no tempero de tacos. Mas no mundo antigo, era primeiro um remédio e depois um tempero. No nível da fisiologia cotidiana, o impacto do cominho na digestão está bem estabelecido. Ele estimula a secreção biliar da vesícula bilar, que é essencial para a quebra de gorduras alimentares. Ele ativa a produção de enzimas digestivas no pâncreas e reduz a fermentação de alimentos não digeridos no intestino, que produz gases e inchaço. Todos os principais sistemas de medicina tradicional, ayurvédico, unani, egípcio antigo, identificaram independentemente o cominho como um auxílio digestivo. Eles chegaram lá sem ensaios clínicos, mas através de observação cuidadosa por longos períodos de tempo. O cominho também contém ferro significativo, mais por grama do que a maioria dos alimentos comuns, e era historicamente usado para tratar anemia e fadiga, particularmente em mulheres no pós-parto. Parteiras antigas em todo o Oriente Médio rotineiramente o incluíam em dietas de recuperação após o parto. O raciocínio delas era experimental. O mecanismo era a restauração fisiológica impulsionada pelo ferro. Além disso, um ensaio clínico aleatório e controlado de 2014 descobriu que os participantes que tomaram suplementos de cominho perderam significativamente mais peso corporal e reduziram seu percentual de gordura corporal de forma mais eficaz do que o grupo de controle. O mecanismo envolve o efeito do cominho na sensibilidade à insulina e no metabolismo da gordura. Praticantes antigos o prescreviam para a digestão. A pesquisa moderna está descobrindo que ele remodela como o corpo processa e armazena combustível. O uso tradicional envolvia sementes inteiras torradas a seco e adicionadas a pães, ensopados e pratos de leguminosas, ou sementes moídas em infusão como chá para queixas digestivas. Babosa, a curandeira do deserto no Evangelho de João. Aqui está um detalhe enterrado em um dos momentos mais dramáticos de toda a Escritura que a maioria dos leitores ignora. Em João capítulo 19, após a crucificação, Nicodemos chega para ajudar a preparar o corpo de Jesus para o sepultamento. João registra precisamente o que ele traz: uma mistura de mirra e aloés, cerca de 100 libras disso. Este não é um detalhe incidental. 100 libras é uma quantidade extraordinária e um compromisso financeiro significativo. A aloe vera
É uma das plantas medicinais mais estudadas na Terra. O gel dentro das folhas grossas contém mais de 200 compostos bioativos, incluindo vitaminas, minerais, enzimas, aminoácidos e um polissacarídeo chamado acemanana, que tem sido o foco de pesquisas imunológicas contínuas. Ensaios clínicos sobre o gel de aloe vera, aplicado topicamente, mostraram uma aceleração mensurável na cicatrização de feridas. Ele reduz o tempo de cicatrização em pacientes com queimaduras, feridas cirúrgicas e úlceras cutâneas crônicas. O mecanismo envolve múltiplas vias: aumento da síntese de colágeno, melhora do fluxo sanguíneo para o local da ferida e ação anti-inflamatória que reduz danos aos tecidos. Mas a aloe vera tomada internamente, especificamente o gel da parte interna da folha, tem efeitos documentados na regulação do açúcar no sangue, na integridade do revestimento intestinal e na modulação imunológica. A aplicação antiga de babosa na preparação funerária não era puramente simbólica. As propriedades antimicrobianas e de preservação de tecidos da babosa a tornavam praticamente valiosa. Civilizações em toda a África, Oriente Médio e Ásia estavam aplicando babosa independentemente em condições de pele e feridas por milhares de anos. Elas chegaram à mesma resposta por diferentes direções, porque a planta produzia resultados que se podia observar. A babosa também contém antraquinonas com propriedades antivirais documentadas e polifenóis, que contribuem para sua atividade antioxidante geral. A combinação da aceleração da cicatrização de feridas externas e do suporte imunológico interno a torna uma das plantas genuinamente mais versáteis de toda esta lista. O que mais me impressiona em toda esta lista é que nenhuma dessas plantas exigiu um laboratório farmacêutico para ser descoberta. A hortelã relaxa o trato digestivo. O alho mata patógenos. O olíbano inibe a cascata inflamatória. A babosa acelera a cicatrização de feridas. Cada um desses efeitos foi identificado e utilizado por pessoas que não tinham diplomas em bioquímica. Elas dedicaram uma atenção sustentada, cuidadosa e multigeracional ao que acontecia quando usavam essas plantas. Elas incorporaram esse conhecimento em seus rituais religiosos, suas economias comerciais e suas preparações funerárias. A ciência moderna não descobriu esses benefícios, ela os confirmou. Com todas as ferramentas disponíveis hoje, ela continua chegando aos mesmos lugares que esses praticantes antigos chegaram apenas com observação e experiência. Se esta exploração da sabedoria antiga e da ciência moderna mudou a forma como você vê as plantas em seu mundo, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos desenterrando a história e as verdades de cura que foram preservadas através dos tempos. Junte-se a nós enquanto cultivamos uma compreensão mais profunda do passado para nutrir o futuro.